Olá, estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e quero te fazer criar uma consciência a respeito da aula decoreba e desse método que não é o mais correto para você estudar. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, o que é mesmo essa aula decoreba e o que ela tem de errado? E o que é a aula decoreba? O que faz o professor decoreba? Ele apresenta para você os conteúdos como uma série de definições, de fórmulas e depois cobra de você na prova exatamente a repetição daquilo que ele apresentou. Você precisa entender? Não, você só precisa repetir. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que este professor decoreba esteja ensinando a respeito da segunda lei de Newton. Ele vai colocar para você: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não vai te fazer pensar a respeito disso, só vai colocar a fórmula. E depois, como é que ele cobra isso numa prova? Lá na prova, esse professor vai dizer: se um objeto de 2 kg de massa apresenta uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, qual o valor da força resultante? Simples assim. E o que o estudante vai precisar fazer? Ele vai ter de identificar que foi fornecido como massa os 2 quilogramas e a aceleração apresentada tem o valor de 3 metros por segundo ao quadrado. Aí o aluno simplesmente vai aplicar a equação que diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Aí ele coloca 2 vezes 3 e encontra 6 newtons. Tá, acabou por aí. Mas o que esse estudante aprendeu de física? O que ele está sabendo a respeito disso? O que acontece se a gente alterar a massa, se a gente alterar a aceleração? O que é a massa? O que é a aceleração? O que representa a força resultante? Essas perguntas para o estudante que foi vítima, isso mesmo, vítima do professor decoreba, ele não vai saber responder questionamentos simples a respeito do o que você está estudando mesmo? Pois é. E assim a gente entra no âmbito da educação bancária, um modelo ruim de educação. E como é que funciona? Veja aqui a tirinha do artista Wagner. Você coloca aqui o estudante e eis aqui o professor, colocando: fica quieto, estou te enchendo de conteúdo. Por quê? Bem, não se dá resposta a essa pergunta. Simplesmente são jogados os conteúdos e sem uma análise crítica, sem um relacionamento, mas apenas buscando que este estudante seja capaz de reproduzir literalmente aquilo que ele decorou. Não precisa o estudante saber o que ele estudou. Mas por que mesmo tem esse nome? Bem, o professor é quem deposita e o aluno é o banco onde está sendo depositado o dinheiro? Não, esse conhecimento para ser decorado. Um grande teórico pesquisador cognitivista foi David Ausubel. Ele, em sua pesquisa, verificou que existem 2 tipos de aprendizagem que formam um contínuo entre si: a aprendizagem mecânica, aquela em que a gente tem o decoreba, e a significativa. Em muitas circunstâncias, a gente pode até decorar, memorizar alguma coisa, mas a ideia é que esse seja só um primeiro passo e que depois sejam desenvolvidas conexões, raciocínios, análises, observações que façam isso que foi memorizado, literalmente, ganhar significado, ser compreendido pelo sujeito. Com isso, a gente consegue transformar aquilo que seria esquecido facilmente. Como assim? A aprendizagem mecânica, se ela não evoluir para a significativa, ela acaba sendo esquecida e com grande dificuldade de você conseguir recuperar na memória. Mas quando você começa a fazer relações entre os conceitos e os conteúdos estudados, você começa a construir significados para aquilo que antes estava só decorado. E quando você verifica o significado, bem, você até com o tempo pode esquecer uma coisa ou outra, mas recuperar essa informação é muito mais rápido e, principalmente, é possível, ao contrário daquilo que se fez com o simples e mero
decoreba, mecânico. E o que se vê nas escolas atualmente, não apenas na escola pública, mas na privada, aquela na qual você, pai, se estiver vendo esse vídeo, está pagando uma fortuna. Para quê? Para que seu filho desaprenda a aprender. Bem, olha só aqui, duas charges que retratam muito do que acontece. Na primeira, a professora ou o professor diz: muito bem, turma, eu vou fazer a chamada. Se sobrar tempo, eu dou aula. Muitas vezes o profissional, e aí também é culpa do sistema, diga-se de passagem, remuneração ruim, condições de trabalho terríveis, ele não está disposto a trabalhar. Para quê? Para receber mal? Já vi muitos profissionais excelentes desistirem da carreira de professor porque, caramba, não dá condição de trabalho ruim, eles vão fazer outra coisa, ser professor para quê? Né? E aí a gente tem este problema que está em sala de aula. E outra, é muito mais fácil você fazer o sistema decoreba. Você simplesmente faz aquela aula antes da prova, colocando todas as formulinhas que serão utilizadas e exatamente o que deve acontecer para que, na hora da prova, o estudante vá lá, repita e olha só como os alunos estão interessados nessa aula de véspera. Quantos estudantes não curtiam demais essa aula? O professor fazia de conta que estava ensinando, os alunos faziam de conta que estavam aprendendo, chegava a hora da prova. A nota, beleza, delícia, e viva o professor! Notas excelentes, você passa de ano, mas não aprende nada. Aí depois, lá na frente, para conseguir a vaga na universidade, você não consegue. Você fica, literalmente, a ver navios. Se fala muito em uma nova educação, uma educação transformadora, baseada em competências, habilidades, BNCC. Mas deixa eu contar aqui uma coisa para você. Muitas escolas, não estou dizendo todas, mas muitas delas, sem saber e sem ter professores preparados para isso, chegaram e para o primeiro ano do novo ensino médio, falaram: vamos continuar fazendo igual a antes, né? Depois a gente vê no que dá. Ou seja, se diz que existe um novo ensino médio, quando na verdade tudo continua como antes. Então você vê algo que se fala: olha, houve mudança, houve revolução, quando na verdade não, o seu filho, o estudante, está lá na escola fazendo simulados, provinhas ABCDE, sem precisar pensar muito, né? Por quê? Porque é mais fácil para o professor simplesmente falar: decore o que eu vou escrever na lousa, depois reproduza na prova. É muito mais simples do que colocar questionamentos, atividades, perguntas. Por quê? Porque aí você vai precisar fazer o aluno responder, você vai ter de organizar a sala, você vai ter de levar questionamentos, fazer perguntas para os estudantes e eles terão de participar da aula. E quando o estudante participa, ninguém gosta, porque para o professor é muito mais cômodo dizer: ouçam tudo que eu vou falar e fiquem sempre em silêncio. Mas Douglas, bom é uma sala em silêncio. Depende. Tem a hora de estar em silêncio, mas tem a hora de dialogar a respeito da aula. Mas os estudantes ainda não estão preparados para isso. Qual é a função da escola? Preparar os estudantes, desenvolver atividades para que isso dê certo. Aí os coordenadores, os diretores, os supervisores precisam se mobilizar para mudar a cultura na escola. É necessário também formação de professores, para que os professores compreendam qual é a nova cara que se deve dar à educação, fugindo desse negócio de vamos despejar o conteúdo para o estudante para depois ele só reproduzir. Isso é educação ruim, isso é uma educação anacrônica, isso é uma educação que não faz mais sentido e, inclusive, não se quer mais. Para que você quer alguém que decore um monte de definições sem saber interpretar um gráfico, sem saber ler um texto, compreender as relações e depois aplicar o conhecimento científico? Então tem muita coisa errada aí. E eu vou te contar. Muitas pessoas, muitos estudantes, quando vão fazer a prova do Enem, falam: não, mas o difícil é interpretar os enunciados das questões. Não! Você, aluno, você, estudante, não está com dificuldade de interpretar questões. Você está com dificuldade porque você não aprendeu porcaria nenhuma do conteúdo. Você decorou definições, você decorou vários enunciados, várias fórmulas, mas você não aprendeu significativamente o significado daquilo que você estava estudando. É esse o grande problema. Então,
pode esquecer esse negócio de, eu preciso aprender a interpretar. Não, você precisa aprender a estudar, aprender a aprender. Você precisa fugir desse modelo de educação falida, que infelizmente é o que se usa, inclusive em escolas particulares, em sistemas de ensino, que vendem essa imagem de que, olha, tá tudo super bem, quando na verdade não está. Quando o material é de má qualidade, quando se contratam professores para escrever o material, se paga uma mixaria e quem é que vai fazer as modificações nos materiais? Professores despreparados que, bom, por quê? Porque não estão conseguindo trabalhar direito, não conseguem um emprego e aí vão lá e fazem qualquer bico para poder se sustentar, né? Até aí tudo bem, né? Tem que se sustentar, mas olha aí o que está acontecendo. E muitas vezes você vê uma capa linda do livro, quando você vai abrir, o... é uma desgraça. E olha, não fique feliz e contente porque tem figuras bonitas no livro. Não são as figuras, mas todo o processo de ensino e aprendizagem que devem ser pensados. Eu cheguei a ver, isso foi um grande absurdo. Na escola onde meus filhos pequenininhos estudam, o Ian e a Luísa, a gente foi ver o material didático e para aluno, né, estudantezinho de 3, 4 anos de idade, a atividade era a mãe em casa ler para o filho e o filho fazer desenhos. A criança ainda não tem a mobilidade, muitas delas, para fazer desenhos e representar. Então você vai pegar esse livro, primeiro que para economizar, às vezes eles nem colocam o texto no livro, eles botam um tal de um QR Code para você pegar ali o seu celular, abrir e ver o texto no celular. E peraí, a ideia nessa idade não é afastar as crianças do uso de celular, né? Desses meios eletrônicos. Aí você vai fazer atividade com a criança usando o celular? Bem, tem algo de errado aí, não é? Então, não se pensou, não se criticou isso, só se pensou na bufunfa, né? Esses QR Codes para crianças dessa idade vão fazer os pais usarem o QR Code para ler a história e assim não pagar pelo papel no qual estaria impressa a informação. Bem, são tantas coisas que a gente vê errado que, se fosse para falar, ia dar pelo menos umas 10 horas de vídeo. Para que um conteúdo seja potencialmente significativo, você precisa conseguir fazer este novo conteúdo se relacionar àquilo que o estudante já sabe de maneira significativa. Então, para apresentar a segunda lei de Newton, que trata do conceito de força resultante, é importante que seja feita uma ponte entre aquilo que o aluno já sabe e esse novo conteúdo. É o que a gente chama de organizador prévio, a fim de que ele compreenda aquilo que se vai abordar. Então, para apresentar a segunda lei de Newton, vamos lembrar o que uma força representa. A força representa a interação entre dois corpos, por meio de puxão ou empurrão. Por exemplo, você pode puxar um objeto, e a gente vai ver depois que o termo interação faz todo o sentido. Por quê? Porque quando você puxa algo, este algo te puxa, e assim haverá interação sempre entre dois sistemas, dois corpos. Aqui neste problema, por exemplo, você está tendo a interação entre esta caixa, esse bloco, e este sujeito. O sujeito puxa o bloco e ele recebe um puxão de volta. Tanto é que as mãos dele vão sentir a ação dessa força de reação. Mas aí já é um próximo tema. Mas o que seria a tal da força resultante? A força resultante corresponde ao resultado das forças que atuam sobre um determinado objeto. Por exemplo, se houver mais de uma, aqui no caso temos F1 e F2, duas pessoas puxando, a gente vai precisar utilizar a soma vetorial. É um processo geométrico que o estudante precisa compreender para entender significativamente o que está acontecendo aqui nesse exemplo. A gente, então, diz
que a força resultante é aquela que seria capaz de substituir a ação de todas as demais forças que aqui se encontram interagindo com o nosso objeto. Mas com que característica do movimento essa tal dessa resultante das forças está relacionada? Bem, com a aceleração. E veja, a aceleração representa a rapidez com que varia a velocidade de um objeto. Assim, ao existir uma aceleração, a gente vê que a velocidade vai se modificar. Pode ser que o objeto esteja parado e ganhe velocidade. Pode ser que ele esteja em movimento e perca velocidade, variação de velocidade. E pode ser também que ele esteja indo em linha reta e varie a direção da velocidade para um lado ou para o outro. Em todas essas circunstâncias, haverá aceleração. E Isaac Newton verificou que a aceleração é diretamente proporcional a essa tal desta força resultante, tendo inclusive a mesma direção e o mesmo sentido que ela. Mas a aceleração que a força resultante proporciona também está relacionada à massa do objeto. A massa representa o quanto o objeto resiste à mudança de velocidade, o quanto ele resiste à aceleração. Então, quanto maior a massa do objeto, menor a aceleração que ele vai obter por conta desta força resultante. E assim a gente chega a uma análise que vai para além do decoreba. A aceleração terá a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, sendo diretamente proporcional a ela. Então, se você dobrar a intensidade da força resultante, vai dobrar a intensidade da aceleração. Mas, por outro lado, esta aceleração, quando a gente aplica uma força, não vai ser tão grande se a massa for grande. Quanto maior a massa de um objeto, mais difícil acelerá-lo, mais difícil, portanto, mudar a velocidade dele. E por conta disso, fica no denominador, a tal da massa. Se você quiser chegar à expressão mais comumente vista, você faz o produto dos meios igual ao dos extremos. Então, o vetor força resultante é, portanto, o produto da massa pela aceleração. Com isso, a gente consegue, de uma maneira até relativamente rápida, abordar os significados daquilo que está na fórmula. Veja, até que não é tão mais coisa, mas é mais relevante, é importante ir para além do mero decoreba. E é isso que eu proponho a você no meu método chamado Protocolo DCS. Mas o que significa o Protocolo DCS? Didático conceitual significativo. Didático por quê? Porque eu vou sempre programar e fazer um roteiro de tudo aquilo que é necessário que você aprenda com estratégias que sejam eficazes, mesmo que a gente utilize a chamada aprendizagem por recepção. Eu vou enviar para você o conhecimento, você vai poder recebê-lo, mas não sem uma análise crítica. A gente vai trazer questionamentos para proporcionar as relações entre os conceitos envolvidos. Então, não é apenas de mim para você que vai o conteúdo, vai também das ideias que nós vamos discutir mediante a aula, dos assuntos que vão ser trazidos do cotidiano, da sua memória também de assuntos anteriores, para que todo aquele conjunto de conceitos possa se relacionar. E assim você vai construindo o significado daquilo que está estudando. Aquele significado que vai pertencer a você, à sua estrutura cognitiva. E que mesmo que passe o tempo, você vai lembrar de forma eficaz aquilo que é mais relevante. E caso precise do conhecimento tal qual você o tinha no seu maior nível de detalhamento, não tem problema, você recupera isso com facilidade por meio de uma breve revisão. Então é com esse sentido que eu sempre te convido a vir com a gente aqui no canal e no meu curso Física com Douglas Supermed Aprender Física, porque a gente não vai ficar só decorando. A gente precisa ir para além, a gente precisa sair da educação bancária
ir para a educação significativa, por meio da análise dos conceitos, das relações entre as fórmulas, do desenvolvimento, portanto, de habilidades relacionadas à leitura de gráficos, ao estudo de valores numéricos, à relação entre conceitos. Bem, é uma caminhada que eu não vou te dizer que é rápida, fácil e prática. Não, mas é uma caminhada que vai te edificar. Não vai te deixar fazendo apenas perder tempo, mas vai te fazer permitir construir aquilo que é necessário para que você aprenda e realize os seus sonhos de chegar à universidade e de, estando na universidade, aprender também e se tornar um profissional de alto nível, para que o mercado de trabalho reconheça em você aquilo que é necessário para que resolva os problemas das pessoas que você puder ajudar. Olha que top, hein? Você ser um profissional que será referência e vai poder resolver problemas que existem na sociedade. Se for médico, problemas de saúde; se for professor, professora, problemas na educação; se for engenheiro, problemas de construção, e trazer soluções para quem for necessário. Gostou do nosso vídeo? Deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!